Histórias assombradas. Prisioneiras de um homem no astral. Vamos ver do que se trata isso, já imagino, mas vamos lá. Olá, Ana, hoje vim relatar algo que aconteceu há até pouco tempo comigo. Eu não vou me estender muito na apresentação, pois o relato é longo. Todos os nomes citados serão trocados, então pode ler tranquilamente. Obrigada. Ana, eu sou bruxa e desde criança tenho projeções astrais. Lembro que eu acordava, entre aspas, durante a noite e saía voando pelas ruas. Entrava em casas e via pessoas dormindo, algumas me olhavam assustadas. Eu também via e ainda vejo seres nesse plano. Alguns bons, outros ruins e que muita gente não gostaria nem de cruzar. Antes eu achava que era um sonho, simplesmente, mas percebi que todas as vezes que eu saía do corpo, sempre era noite e muitas vezes tudo era muito real, apenas com a diferença na iluminação. Era como se a noite sempre fosse iluminada pelo luar. Aí, lá, eu também saía do corpo direto, então, também. Só hoje eu sei que era assim, meus sonhos eram todos de noite e era tudo sempre escuro, iluminado por uma luz do luar, era azulado. Então eu saía também, mas agora dificilmente acontece. O que eu sonhei essa noite? Essa noite eu tava dentro de casa, não lembro muito. Hoje tá difícil até de lembrar o que sonha. Bom, quando completei 19 anos, em uma das minhas viagens astrais, estava andando pela cidade e tudo estava vazio. Quando vi uma moça vindo em minha direção, correndo, aflita, dizendo que precisava da minha ajuda. Pois eu era bruxa e somente eu poderia ajudá-la. Eu, assustada, perguntei de onde ela estava vindo e por que estava tão assustada. Ela usava um vestido rodado, antigo, com babados e mangas bufantes. Era branco com estampas azuis, bem clarinha. Ela me disse que precisava voltar para o corpo dela, que estava há dias sem poder voltar para casa e que um homem estava a perseguindo, dizendo que ela era o amor da vida dele e que não ia deixar ela ir embora. Nesse momento, esse suposto homem chegou correndo, se aproximando de nós duas. Ele era até bonito, alto, forte, olhos bem castanhos, mas um castanho quase mel que brilhava na luz do luar. O tal dos olhos amarelos daquele outro relato, não é? A menina ficou desesperada e disse que deveríamos ir logo. Foi quando eu peguei nas mãos dela e comecei a correr por aquelas ruas. Eu não sei como, mas eu sabia exatamente onde levá-la. Chegamos na casa dela e eu disse que era para ela entrar logo, que eu me entenderia com aquele rapaz. Ela me agradeceu e entrou correndo. Eu estava em frente ao portão da casa, de costas para a rua, vendo ela entrar, quando ouvi aquele homem se aproximando e gritando, me chamando de maldita, dizendo que eu havia estragado tudo e que eu ia pagar por isso. Ele chegou próximo a mim, me pegou pelo braço e quando me virou, seu rosto mudou completamente. Antes bravo, agora seus olhos estavam fixos nos meus. E ele me olhava como se estivesse hipnotizado. Ele não piscava e eu estava completamente aterrorizada, pois ele me machucava na forma que me segurava. Foi quando ele perguntou meu nome e eu disse que me chamava... O nome tá trocado, deixa eu só confirmar, tá trocado. E eu disse que me chamava Diana. Ele disse que nunca havia visto nenhuma bruxa tão linda como eu e que eu deveria ser a nova escolhida para estar ao lado dele. Eu fiquei pasma, como assim? Agora eu era a mulher que ele queria? Foi quando eu me desvencilhei dele e saí correndo, citando palavras de encantamento para que eu pudesse despertar da projeção. Enquanto isso, ele gritava, dizendo: "Não, não vá! Eu quero te conhecer!" Quando dei por mim, eu estava na minha cama novamente. Passaram-se alguns dias, eu estava exausta, pois havia passado o dia todo na faculdade. Quando cheguei em casa, apenas tomei um banho, jantei e logo desmaiei na cama. Mal fechei os olhos e já dormi, mas ao mesmo tempo despertei em uma sala, como se fosse uma sala de uma enorme república. Eu estava cercada por velas vermelhas. De alguma forma eu sentia que toda a minha energia havia sido retirada de mim e eu estava tão fraca que eu mal conseguia tirar o meu rosto do chão.
quando ouvi uma voz masculina dizendo: "Essa foi a única maneira que encontrei de trazer você aqui novamente. Eu arrumei um jeito de tirar os seus poderes. Assim você pode ficar aqui até quando eu quiser que fique." Percebi que quem estava ali era aquele homem, que aqui vou chamar de Jailson. Ele aparentava por volta de uns 32 anos, era muito bonito. Seus olhos eram penetrantes, mas neles havia maldade. O jeito que ele me olhava era como se fosse um animal cercando sua presa. Ele veio até mim, me colocou em pé e assim pude perceber ali um altar, com fotos minhas, com velas, com imagens. Naquela república tinha muitos quartos e um salão enorme com uma mesa no meio. Nessa mesa estavam sentadas várias meninas que aparentavam ter a minha idade. Elas estavam tristes, vestiam o mesmo vestido que outrora vi naquela outra menina que eu ajudei a fugir. O Jailson puxou uma daquelas mesas e mandou eu sentar. Disse que eu merecia ser tratada diferente por ele, pois ali não havia nenhuma mulher que pudesse dar a ele o que eu poderia dar. Comecei a entrar no jogo, sabe? E me fingi de interessada nele. Convidei ele para irmos lá para fora de casa, pois eu gostaria de falar a sós com ele. Ele me levou para o jardim daquela república. Quando saí de dentro da casa, eu senti que os meus poderes estavam de volta. Eu perguntei a ele o que ele queria de mim, e ele disse que me queria. Queria que eu fosse a mulher dele e que desde que me viu não parou de pensar em mim. Eu disse a ele que eu também havia gostado dele, mas disse que eu queria ser a única. Eu não toparia participar de um harém. Exigi que ele libertasse as outras meninas. Nesse momento, ele me agarrou pelo pescoço, me beijou com muita violência e disse: "Acha que eu vou cair novamente nesse papo? Você não é a primeira que tenta me enganar." Era o mesmo homem do outro relato? Me arrastou para dentro da casa e me levou direto para o quarto. Disse para as garotas não irem atrás. Elas me olhavam com pena, como se algo muito ruim fosse acontecer comigo. Quando entrei no quarto, ele me jogou em cima de uma cama enorme que havia ali. O quarto provavelmente era o dele, pois ali havia retratos dele e várias fotos de outras garotas que aparentavam ter a minha idade. Ele me beijava, mas com violência, mordia minha pele e parecia que seus dentes eram muito afiados. Por mais que fosse um lindo homem, ele me transmitia medo, desconforto. Ele me imobilizou e eu me senti totalmente vulnerável a ele, enquanto ele dizia que teria que consumar o ato para que eu fosse apenas dele. Então, Ana, eu nem preciso dizer o que aconteceu, né? Vocês já devem imaginar. Eu só sei que eu chorava muito e pedia para que as minhas ancestrais me tirassem dali. Foi quando, na janela do quarto que ficava no andar de cima, apareceu uma mulher muito linda. Ela vestia roupas de planta. Seus cabelos eram ruivos e seus olhos também ruivos. Tipo os olhos da cor dos cabelos. E ela disse: "Largue minha filha, seu obcecado maldito!" E ergueu sua mão. Quando ela fez isso, o Jailson saiu de cima de mim e caiu no chão. Ela veio voando em minha direção e me levou para a janela. Quando desci com ela pela janela, no Jardim da República, todas as garotas já estavam reunidas e aquela mulher me disse: "Agora é com você. Você deve abrir o portal e retornar para o seu plano com essas garotas que assim como você estão presas aqui e precisam voltar para os seus corpos. Estenda a sua mão, faça um movimento circular e abra o portal para a terra novamente." Ana, aquela república ficava no meio do nada. Tudo era mata. Não existia estrada nem nada. Parecia que só existia aquele lugar ali e que não poderíamos fugir. Mas aí eu fiz o que aquela mulher mandou e disse: "Abra-se, ó portal." E surgiu uma luz muito grande. A mulher mandou cada uma das garotas entrarem. Eu fui a última, e quando chegou a minha vez, a mulher falou: "Essa é a sua missão. Você nasceu para ajudar as pessoas. Agora vá, volte para sua casa." Entrei no portal, mas não antes de ouvir o Jailson gritando, por favor, que eu não voltasse. Para que eu não voltasse, acho que para minha casa. Eu olhei para trás e ele estava chorando, desesperado.
Mesmo assim, eu não me importei, eu entrei. Nesse momento, acordei na minha cama e era 8h30 da manhã. Ana, tudo foi muito real. Eu tenho absoluta certeza que isso não foi um sonho. E até hoje estou com muito medo de voltar de novo para aquele lugar. Pois todos os dias eu me sinto observada. Eu sinto o cheiro daquele homem nos lugares. É como se ele me vigiasse. Espero que leiam meu relato e peço aos inscritos do canal que não me julguem, pois só eu sei o que eu passei. Um abraço, Ana, muita luz para você. Um beijo para você, muito obrigada. E, gente, quem viu o outro relato lá, que agora eu não lembro o nome, que é a mesma coisa, né? Que tinha aquele homem que perseguia e que ele tinha os olhos meio amarelos, não é? Era o que ele era? Não sei o que lá dos sonhos também. Será que é o mesmo homem? Que ele fica prendendo a mulherada lá? Mas o que acontece com essas moças? Por quanto tempo elas estão ali? Elas ficam o quê? Em coma? Ou o tempo eu não sei o que acontece, mas esse relato bate muito com aquele outro. Que se eu lembrar, se eu conseguir, eu coloco nos cards. Tá bom? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar o like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.